Muito boa tarde a todos. Vocês estão a ouvir bem? Conseguem me ouvir bem? Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta segunda talk da tarde. Não sei se estiveram cá todos da parte da manhã. Na parte da manhã houve uma conversa mais focada no impacto das substâncias psicodélicas no indivíduo. E agora, esta parte da tarde, vamos iniciar uma conversa, vamos abrir o espectro e vamos uma conversa mais macro, falar, o nome da talk é Plantas Sagradas para a Mudança Social, o que é que o mundo precisa? E não vamos conseguir responder esta pergunta na totalidade, mas esperamos ter algumas pistas e talvez recolher algumas pistas também desse lado. Vamos ter uma conversa mais informal, vamos querer muito ouvir-vos também. E vamos, no fundo, olhar para a sociedade e para todos os residentes do planeta, não é? E quando falo de residentes do planeta, falo não só nós, dos seres humanos, mas estou a falar também de outros animais, do reino vegetal, dos fungos e de todos os reinos. E discutir o potencial destas substâncias e destas ferramentas que podem ser catalisadoras de mudança social e de que forma é que esse caminho pode ser feito ou se está a ser feito. E, no fundo, refletir um bocadinho também não só o caminho, mas onde é que queremos chegar, qual é a direção. E aqui comigo temos um repetente, aqui do meu lado direito, temos o Pedro Teixeira. O Pedro, para quem não esteve cá de manhã, é professor investigador na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É também responsável de investigação do Instituto Synthesis e é fundador da Safe Journey. Aqui do meu lado esquerdo, vou começar ali pela Mafalda. A Mafalda Corvache é médica psiquiatra e é cofundadora da Space, que é uma associação de cariz científico que promove o estudo e a formação de profissionais de saúde e da saúde mental nas áreas da terapia psicodélica. E a Mafalda também tem um interesse e formação na área da psiquiatria cultural e social. Vamos falar um bocadinho também sobre esta área. E tenho também comigo o João Costa Ribeiro, mais um psiquiatra, cofundador da Liminal Minds, que é uma clínica que faz terapia assistida por psicodélicos e tem também experiência em terapia assistida por psicodélicos no Serviço Nacional de Saúde. Também podemos falar um bocadinho sobre isso. E se calhar o que eu estava a pensar, eu tinha pensado em guiar esta conversa por um lado, mas mudei tudo à última da hora e vamos fazer o seguinte. Nós que ou que estudamos ou que trabalhamos mais nesta área, estamos muito ligados a tudo o que está a acontecer no mundo nestas áreas e às vezes perdemos um bocadinho a noção do que é que, de facto, as pessoas que não estão tão ligadas e tão wired para receber este tipo de informação. Eu posso dizer, o Pedro então deve ter 3 vezes mais o número de newsletters no e-mail sobre estas áreas a cair todos os dias no e-mail e, portanto, é difícil às vezes até acompanhar. E, portanto, é difícil também às vezes para nós sairmos um bocadinho, para nós coisas que são muito básicas e já muito óbvias e parecem já muito aceites. É giro às vezes quando falamos com pessoas que não estão nem aí ou que nem têm noção que isto está a acontecer e às vezes ficamos até um bocadinho a pensar ok, isto afinal não é tão conhecido assim como nós aparentemente podemos pensar. E eu esqueci-me de me apresentar, o meu nome é Marta, eu faço parte da equipa da Safe Journey. A Safe Journey, que foi fundada aqui pelo Pedro, é, no fundo, uma plataforma de disseminação e de literacia nestas áreas, nas áreas dos psicodélicos. Acompanhamos aquilo que se passa no mundo e em Portugal e, tendencialmente, fazemos a tradução para português para que seja acessível aqui ao nosso país e aos países lusófonos. E pronto, sou eu que vou conduzir esta conversa, tenho essa responsabilidade. Mas queria, neste intuito de perceber quem vocês são um bocadinho, fazer aqui algumas perguntas só para perceber a que nível técnico podemos ir ou que temas podem ter assim mais interesse, não é? E então, eu não vou perguntar a cada um de vocês quem é que já teve experiências psicodélicas, mas vou fazer a pergunta da seguinte forma. Quem é que conhece amigos que tenham feito, eventualmente, tenham tido alguma experiência com substâncias psicodélicas? Amigos! Melhor quem é que não conhece.
Ora bem, ora bem. E destas pessoas, desses amigos que vocês conhecem, não é? Quantos é que desses amigos estão a par e estão interessados e estão a seguir a cena psicadélica do que se está a passar na ciência, na regulação, o que se passa cá em Portugal e fora de Portugal? Quantos desses amigos é que seguem? Está bem, somos uns privilegiados então. E somos um grupinho, não é? Sim. E isto entra aqui na minha primeira questão, que tem a ver com... Se eu encontrar o papel, está aqui. Bom, é evidente que há um comboio em alta velocidade, não é? Nesta área. O número de centros de investigação nesta área tem aumentado exponencialmente, o financiamento também, privado e público também. Há cada vez mais associações profissionais nesta área a surgir. Em termos legais, não é? Tudo está em rápida mudança. As patentes, a descriminalização do consumo, a regulação. Os mídia começam a destacar o tema na comunicação social, mesmo em Portugal. Temos séries na Netflix. Figuras públicas que saem do armário psicadélico e que assumem as suas experiências e as experiências transformadoras. E, portanto, parece mesmo que estamos a caminhar para o mainstream. E eu passava aqui a palavra ao Pedro para perceber se, de facto, achas que estamos mesmo a entrar no mainstream, ou se já lá estamos, e que riscos e que benefícios pode ter este mainstream. Está a baralhar isto tudo? Desculpa. Eu era o último, estava aqui a fazer gestão do almoço. Bom, como a Marta estava a dizer, é difícil para nós que estamos mais no meio saber o que é que está a passar à nossa volta e fora dos nossos grupos de amigos, fora das nossas tertúlias. Mas não há dúvida que os últimos anos, os últimos 5 anos aproximadamente, têm sido de um crescimento exponencial na divulgação, na procura de informação e depois também na oferta de serviços, de outlets de mídia, portanto, sites, revistas, por aí fora. Para marcar um pouco a história do que este processo tem sido, vocês saberão que nos anos 50, 60, 70 do século passado houve um grande interesse nessas substâncias e depois houve uma criminalização, uma estigmatização e, enfim, entrou-se numa época de obscurantismo psicadélico. É uma ideia interessante, obscurantismo psicadélico. E na viragem do século, a investigação morreu nessa altura, nos anos 70, morreu mesmo. Era impossível fazer investigação, enfim, quase sem exceção. A partir da viragem do século, alguns investigadores, algumas pessoas que ainda tinham algum contacto com esta área, voltaram a ela. E os primeiros estudos voltaram a ser aprovados nessa altura, no início deste século, nos Estados Unidos, e a partir daí a coisa foi crescendo. Mas foi crescendo lentamente, e há aqui um momento marcante, aqui há 4 anos aproximadamente, quando da publicação de um livro chamado How to Change Your Mind, Como Mudar a Sua Mente, que agora está traduzido em português, de uma pessoa chamada Michael Pollan, que era um escritor de ciência muito, muito reconhecido, muito respeitado, para quem não conhece. Trabalhava nas áreas da alimentação, da nutrição, não tinha nada a ver com esta área, mas interessou-se tanto que escreveu primeiro um artigo numa revista importante americana e depois escreveu mesmo um livro onde falava das suas experiências e descrevia o panorama psicadélico, nomeadamente científico, nessa altura. Não falava de todas as substâncias, por exemplo, não falava de MDMA, escolheu propositadamente, não falava da ayahuasca, mas sobretudo de LSD e psilocibina, apresentou a realidade da ciência. Ele era de tal maneira respeitado que marcou mesmo uma viragem, na minha opinião e de outras pessoas, um antes e um depois, no interesse, digamos, mainstream, no interesse do público em geral por este tema, que tem vindo a crescer até hoje. E eu penso que agora, curiosamente, o Michael Pollan está prestes, a Netflix está prestes a lançar um documentário sobre esse livro, vai sair agora daqui a uns dias, já está o trailer disponível. Dia 12. Vamos todos ver, com certeza. Alguns de nós estamos à espera de o ver. A qualidade parece excelente, o Michael Pollan dá uma garantia, pronto, dessa qualidade a muitos níveis, e eu penso que estaremos a entrar numa nova fase ainda mais acelerada. E, portanto, sim, a resposta é sim, há de facto um crescimento grande no interesse e depois também na resposta a esse interesse, de muitas formas diferentes, e o mainstreaming penso que está a acontecer neste momento. Riscos e benefícios, é como tudo, não é? O comboio está a aumentar de velocidade,
ou um avião em grande velocidade e nesse caso, os riscos de algumas coisas correrem mal, de haver enfim, um acidente, aumentam também. Há muita gente a entrar nesta área, nem toda a gente extremamente bem informada, por aquilo que é a nossa percepção, e, portanto, as ofertas digamos, o que a procura de serviços de informação e de experiências propriamente ditas está a aumentar de tal maneira que a resposta vai gerar uma oferta que tem que ser ordenada, que tem que ser esclarecida, que tem que estar nas mãos das melhores pessoas e que tem que ser ordenada por nós, sociedade. E estamos nesse processo. Portanto, eu estou muito positivo, deixem que me diga, eu tenho acompanhado a área de perto e sinto que há no âmbito, portanto, no CERN, dentro desta comunidade, que já é uma comunidade muito grande, muitos checks and balances, como se costuma dizer, muitos pontos de verificação do processo. As pessoas estão todas muito atentas até para não se repetir o que aconteceu nos anos 70, mas existem alguns riscos e eles têm vindo a ser expostos, o que é bom, têm sido discutidos de forma muito aberta, o que é bom. O potencial, penso que está patenteado no vosso interesse, no nosso interesse. A saúde mental é um problema gravíssimo e eu vou terminar citando uma frase do Michael Pollan que eu gosto muito, que diz o seguinte: os psicodélicos parecem responder a 3 dos grandes problemas da humanidade de hoje. Por um lado, a nossa relação connosco próprios e com a nossa saúde e com a nossa saúde mental, como já vimos hoje de manhã. Por outro lado, a nossa relação com o outro, e podemos ver isso de várias formas, a separação que existe entre os povos, entre as raças, entre agora potências armadas, etc., está patente por todo o mundo e os psicodélicos tendem a aproximar-nos, não a separar-nos. E, por outro lado, a nossa separação com o meio ambiente, com a natureza e com os problemas que ela levanta. Portanto, imaginem, se isto tudo corresse bem, termos uma ferramenta na mão que lida com 3 dos grandes problemas atuais da humanidade e talvez da subsistência do nosso planeta. Enfim, é um cenário positivo, mas é bom começar pela utopia e por pensarmos que este caminho que hoje vamos discutir é um caminho que tem, de facto, um grande potencial. Mas vivemos num mundo que tem um ritmo alucinante e onde existem grandes incentivos para o crescimento económico, às vezes sem ter em conta os meios para atingir os fins. Questões de concorrência feroz, questões de individualismo, expectativas de soluções imediatas e customizadas, mas que não são acessíveis a todos, só a alguns. Quer dizer, assistimos a uma coisa inédita, que foi a realização do envio de satélite ao Fórum Económico Mundial, em Davos, sobre psicodélicos. E, portanto, eu acho que podemos pensar se vivemos numa era de psicadélica, mas de capitalismo psicadélico. E passo esta deixa aqui ao João, para explicares um bocadinho o que é isto deste conceito de capitalismo psicadélico e quais são os desafios que nos traz. Ok. Bem, desde já, obrigado. E é um prazer estar aqui. Estou grato porque me permitiu ir um bocadinho, pensar um bocadinho mais sobre será que os psicodélicos podem mudar a sociedade? Será que não? Como? E aquilo que eu preparei para falar, e depois vou mergulhar aí, é uma parte um bocadinho mais de crítica social e uma outra parte mais de proposta de vivência em comunidade. E por isso eu queria convidar, de facto, nós aqui, já que pelo menos a proposta que eu trago para lançar à discussão, que houvesse participação, como é que poderíamos construir comunidade que usa psicodélicos para a mudança social. E a ideia central é que cada forma de organização política e de organização social está intimamente ligada a estados de consciência específicos, que são estados de consciência políticos também. E o capitalismo induz em nós e acontece através desses estados de consciência. Não só o capitalismo, o colonialismo, que a Mafalda também vai falar, e muitas outras forças, vamos dizer, talvez mais restritivas a nível social. E a promessa dos psicodélicos é que, mudando os estados de consciência políticos, podemos mudar a política e a sociedade. Então, será que sim, será que não?
A grande mensagem, e mergulhando já nessa mensagem à partida, e depois podemos falar sobre isso mais, é que muito provavelmente, tal como a nível individual, os psicadélicos são possivelmente amplificadores do set e do setting. Nós ouvimos na primeira parte falar sobre set e setting. Provavelmente a nível político eles também são amplificadores inespecíficos do set e do setting político. Nesse sentido, os psicadélicos podem ser pluripotenciais do ponto de vista político, que interagindo com uma sociedade ou uma forma social mais libertária vão criar, potenciar essa libertação, como aconteceu nos anos 60, 50, 60, mas se calhar interagindo com formas sociais mais conservadoras ou restritivas, se calhar podem potenciar isso também. Então, isto é uma pergunta que fica em aberto e que depois podemos falar um bocadinho mais. Sobre o capitalismo em concreto, que estados de consciência é que o capitalismo traz? Um deles é o da produção. Então, esta mentalidade em nós, em cada um de nós que precisa de trabalhar e que precisa de contribuir para esta máquina de produção, um modo de consciência produtivo, isto é algo que quer dizer, eu diria que é um estado de consciência. E é um estado de consciência devastador quando é elevado ao extremo, com burnout, com sensações de culpa por não estarmos a produzir, por não estarmos a fazer. Um bocado também o fear of missing out, esta glorificação de estar ocupado, de género, olha, então o que é que andas a fazer? Estou muito ocupado. E então é frequente ouvirmos e dizermos isto, eu próprio, obviamente, e quando digo isto penso, puxa, eu por cima já sei, mas parece que é legítimo estarmos constantemente a produzir e ocupados. Outro estado de consciência que o capitalismo cria é a escassez. E a escassez a vários níveis. Não só a escassez pela desigualdade social e a pobreza, onde há quem seja muito rico e quem esteja constantemente em escassez de dinheiro, e isto gera uma mentalidade, inevitavelmente, de procura e de ter que fazer para sobreviver neste contexto. Como também cria escassez a nível do desejo. O capitalismo tipicamente cria desejos nas pessoas, falta-me isto, falta-me aquilo, publicidade, eu preciso ter aquilo. Então cria esta mentalidade que é também um estado de consciência do capitalismo. Outro estado de consciência do capitalismo, nomeadamente neoliberal e do neoliberalismo, é o individualismo, centrarmos no ego, esta ideia de que nós, da iniciativa privada, da propriedade privada, do self-made man, de eu vou ter iniciativa, enfim, que é o liberalismo, que é bonito em muitos sentidos, mas que é uma ilusão, porque de facto nós não somos totalmente autónomos, nós vivemos em interdependência e às vezes vivemos em privilégio e outras vezes em desvantagem. E outro estado de consciência que eu salientaria, há muitos, isto é aberto à discussão, não é? Que eu diria que mais ligado ao colonialismo, que é o extrativismo, e aqui há uma constelação de hierarquias de poder, de autoritarismo, de nós sentirmos no direito de ir tirar coisas ao outro e de o desvalorizar e de não lhe reconhecer igualdade, nem equiparável. Outro estado de consciência que não está tão ligado ao capitalismo, que é esta desconexão com a natureza, não é? De nós não sentirmos que somos parte da natureza, distinguirmos a natureza do humano. E pronto, poderia falar mais. Agora, será que os psicadélicos, e muito em especial no capitalismo, o que se está a assistir efetivamente é que a interação dos psicadélicos trazidos neste mainstream está-se a integrar perfeitamente com o capitalismo. O capitalismo está satisfeito com a vinda dos psicadélicos, porque há uma indústria gigante dos psicadélicos, milionária neste momento, criação de novas moléculas, novas patentes, clínicas de luxo, de facto, onde a acessibilidade enfim, só mesmo para quem tem dinheiro. E o paradigma de tratamento dos psicadélicos no mainstream como um tratamento individual também casa muito bem, e isso não vai revolucionar a psiquiatria, porque nós vivemos numa crise de saúde mental
causada pelo individualismo, então um tratamento individual, não sei até que ponto vai reverter isso. Então, eu não sei se os psicodélicos por si mesmos, pelo menos nesta modalidade de tratamento individual, podem gerar essa mudança em termos de saúde pública, de saúde mental. Pronto, e agora se calhar calmo um bocadinho para abrir espaço para depois, sei lá, falar um bocadinho, será que realmente as experiências psicodélicas podem transformar este tipo de estados de consciência ou será que não? Eu não sei se alguém da plateia quer participar, quer fazer algum comentário. Por favor. Ou tem algum amigo que queira fazer um comentário? Channeling. Bom, Mas eu posso lançar só um bocadinho, se calhar, para estimular a conversa, de que experiências que os psicodélicos tipicamente abrem, que estão investigadas e que não são necessariamente específicas do psicodélico, muito provavelmente também serão específicas do setting em que é usado, mas, por exemplo, abertura. Está estudado, os psicodélicos aumentam a abertura do indivíduo a novas ideias, a novas experiências, mas a abertura pode ser usada para radicalização. Por exemplo, eu de repente fico aberta a novas ideias que eu tentava evitar, ou até de repente eu estou aberta a elas e começo depois em vez de abrir, abro e depois volto a fechar, dependendo da comunidade onde estou, para uma radicalização de ideias, por exemplo. Dou mais 2 exemplos. A interconectividade, a intersubjetividade, os psicodélicos aumentam este sentido que nós estamos todos conectados e de comunidade, mas pode haver, e de facto, enfim, há quem olhe para isto como, ok, nós estamos todos conectados, então é verdade, há diferenças de valor, há diferenças de poder e são legítimas e são naturais, e então isto reforçar, na verdade, hierarquias em vez de vir dizer que temos todos os mesmos direitos. E o terceiro exemplo será, tipicamente, a dissolução do ego. Então, os psicodélicos podem dissolver os limites do nosso eu e nós começamos a sentir-nos expandidos, mas essa expansão pode ser tóxica, a ponto de aglomerar cada vez mais e mais e mais e ser completamente volátil a qualquer forma que depois, no fundo, vá engrandecer esse ego e essa expansão ser uma grandiosidade. E isto, quer dizer, isto é tipicamente o populismo, funciona assim. Não há um ego do populismo, porque o populismo é o que as pessoas quiserem que ele seja. Então, há uma espécie de dissolução do ego do ponto de vista político no populismo. Ou, por exemplo, haver gurus cujo ego é gigante porque foi dissolvido pela grandiosidade, os limites foram aumentados e aumentados e aumentados. Então, não é nada linear que as experiências psicodélicas tenham consequências necessariamente mais libertárias. Elas podem ser deturpadas consoante o set e o setting. E agora lança a discussão, efetivamente, se acham que sim, acham que não. Será que... Portanto, o que está a dizer é que o contexto e o suporte são determinantes fundamentais no tipo de experiência e depois de sair da experiência, como é que a pessoa é recebida. Isso levanta questões de segurança, levanta questões de acesso e já lá vamos a elas também. Eu sei que há aqui outra pessoa que quer participar aqui à frente. Sim. Numa cerimónia aqui em Portugal há pouco tempo, um amigo de uma outra nacionalidade, que não é tão comum em Portugal, que é sueco, que de repente se sentiu-se muito mal, não fazia sentido, e ele antes disso queria pedir ajuda e não lhe ocorria nem em português nem em inglês. Ele não conseguiu comunicar com quem estava a facilitar. Eu não estou a criticar, só estou a partilhar que de facto o Safe Journey, que foi a minha experiência, as minhas experiências, é o que eu gostava que toda a gente pudesse experienciar. Muito obrigada. Aqui à frente, queria participar? Sim. Estava a pensar que há outras formas também de obter Só um bocadinho. Vocês conseguem ouvir aí atrás? Não. Posso pagar? Estava a pensar que há outras formas também de obter estados de consciência, outros estados de consciência que não sejam através de
substâncias que também podem alcançar alguns resultados idênticos, como respiração holotrópica, outros. Aliás, acho que até o que poderá resultar melhor será uma grande alteração da sociedade, da forma como a sociedade se organiza e se apoia. Acho que esse seria o maior resultado, porque a individualidade acho que é aquela que leva à maior depressão. Mas pronto, tirando isso, existem outras formas, porque tudo aquilo que pode levar a uma possibilidade de comercialização, e essas outras que eu acabei também de mencionar também podem levar a uma comercialização, mas tudo o que pode levar a uma comercialização é sempre um perigo. Portanto, isso é um dos problemas que nós temos que contornar. E outro problema que nós temos que contornar é que neste momento vocês estão a falar de uma situação que nem sequer é legal em Portugal. Portanto, é uma possibilidade que estamos a falar no ar e mesmo que a gente queira aceder, não podemos. Neste momento, nós estamos a falar de uma possibilidade. A maior parte das pessoas o que tem é uma medicação química que é ainda mais prejudicial do que essas que vocês estão a falar, mesmo que essas venham até a ser implementadas, elas também vão ter o outro lado, vão poder vir também a ser mal utilizadas e também vir a ser prejudiciais. Mas neste momento o que as pessoas têm é uma psiquiatria muito nociva, como vocês devem saber muito bem, que é o que mais temos neste momento. Pessoas muito mal medicadas, a maior parte da medicação leva as pessoas até, a maior parte, se lermos as bulas, percebemos que a maior parte dos medicamentos, no princípio, pode levar as pessoas ao suicídio, e neste momento fala-se muito de suicídio e sabemos que as taxas são altíssimas. Portanto, temos medicação que deve ser para impedir suicídio e que, na verdade, leva ao suicídio. Isto é uma coisa que me deixa completamente sem perceber o que é que se passa com a indústria farmacêutica. Não é? Eu acho que isto é um assunto que sai um bocadinho fora do escopo, não é, da nossa temática, e é um assunto complexo. E podíamos ficar aqui o dia todo a falar sobre medicação psiquiátrica. Sim. E por isso, se calhar... Sim, eu sei que estou a desviar, mas nós sabemos que depois, esta também, que vocês estão a propor, ela também pode fazê-lo. E eu tenho exemplos disso, como amigas. Uma amiga minha que acedeu a ayahuasca e teve uma experiência tão má que, passado um tempo, ela suicidou-se. E, de facto, tinha na família pessoas com antecedentes de... Tinha doença psiquiátrica. Longe de nós estarmos a propor pessoas irem procurar tratamento a retiros da ayahuasca. Não. Eu sei, mas é isso que acontece. Pronto. E o que eu estou a dizer é que todas as possibilidades que nós temos, nós sabemos que existem sempre riscos. Não é? E eu estou a falar de 2 riscos idênticos. Portanto, nós sabemos que vamos estar sempre a lidar com este tipo de possibilidades. Portanto, parece tudo muito bonito, mas a indústria vai-se agarrar a... E por isso, eu até estava a falar de um exemplo que é em Berlim, e o que é que acontece em Berlim? Neste momento, há ayahuasca por todo lado, e pessoas que não sabem fazer e que se agarram a isso de uma forma comercial, não é? Quero dizer uma coisa. Olá, obrigada pelos contributos todos. E o meu contributo é muito, muito rápido e acho que se pode resumir numa só palavra, que é comunidade. Que é o que nós estamos a fazer aqui hoje. Estamos em comunidade, estamos todos juntos a ouvir falar. Pronto, pessoas que são peritas nisto e tudo mais, mas nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, cada um de nós depois pode fazer a diferença para que problemas e desafios como que a pessoa... Como é que te chamas? Já agora que falaste antes? Tânia. Para que problemas como os que a Tânia referiu, de pessoas que se sentem extremamente isoladas, de pessoas que estão com trauma incrível, não se sintam mais assim. A comunidade é essencial para isso. E então, eu acho que é uma resposta interessante também ao que o João estava a dizer, não é? O que é que acontece, não é? Depois destes tratamentos, o que é que as pessoas levam para si, para as suas famílias, para as suas comunidades. Cada um de nós que aqui está pode ser a diferença na vida de milhares de pessoas. Fazendo coisas tão simples como informando onde é que as pessoas podem procurar boa ajuda,
dando um abraço às pessoas, estando com elas e, portanto, se calhar assim, só para finalizar, o meu apelo era este, criar comunidade à volta de cada um de nós e fazer como se fôssemos assim um lago enorme. Nós somos uma pedrinha que cai e cria ondas infinitas e, portanto, pronto, esta era a minha contribuição. Obrigado. Está mais ali outra pessoa que Sim. Olá, boa tarde. Eu queria só fazer uma questão que é... isto também tem um bocado a ver com o tema que foi falado de manhã, mas como estão a falar agora, que é... de facto, o surgimento destas substâncias tem vindo num contexto capitalista e neoliberal e eu gostava de perguntar se tinham respostas para isso, também sendo médicos e também para o público em geral, como é que nós sabemos que estas as doenças em que estas substâncias atuam são doenças que às vezes as pessoas que as têm fatores de risco como um nível socioeconómico baixo, e como é que essas pessoas poderão ter acesso a estes tratamentos? Nós sabemos que não é o tempo de uma consulta de psicologia dita normal, nem toda a gente agora tem acesso a um psicólogo no SNS. A integração também leva tempo, e como é que depois nós vamos poder incluir isto, por exemplo, em Portugal no SNS? Como é que isto irá acontecer no futuro? Pronto. Essa é uma excelente pergunta. E não sei se... Podes falar, tu que estás a Sim, fazer... permitem-nos nós... Já estou eu a moderar. Não queres dar os anúncios agora, porque são lá embaixo. Nós criámos Dá-me só um segundo. Então, a incumbência vai começar aqui na zona das crianças uma atividade agora? Das crianças, não. É um workshop. Se calhar estão lá crianças. É um workshop de ervas. Certeza que dá para a família toda. Mas a criança interior. A Liz estava a organizar um workshop que no início, quando nós começámos, estaria a começar. Portanto, se alguém tiver muito interesse em ervas medicinais... Mas é na zona das crianças, essa parte eu sei. E 4h30 vai começar o yoga. Voltando ao acesso no SNS. Então, obrigado pela pergunta. É a pergunta que, enfim, de facto, muita gente está a fazer. Nós, no Hospital Beatriz Ângela, em Loures, conseguimos implementar um programa de terapia assistida por psicadélicos usando ketamina, que é de acesso livre, ou seja, faz parte do Serviço Nacional de Saúde, que agora se expandiu para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, com o Pedro Rodrigues, esteve aqui sentado também. Então, aqui, e de facto não há muitos sítios a fazer isto, conseguimos colocar isto no Serviço Nacional de Saúde com acesso. Claro que tem constrangimentos, porque haverá muitas pessoas, se calhar com indicação, e que vão ter que esperar porque há poucos recursos, mas a minha visão é que é possível capacitar os serviços que já existem de saúde mental pública para utilizar substâncias como a ketamina e outros psicadélicos que virão, se e quando forem aprovados, capacitar os técnicos e os profissionais de saúde mental que já estão a trabalhar a utilizar e integrar estas substâncias nas suas formas de tratamento. Esta é a visão que eu tenho, que se calhar mais permitirá o acesso, porque já usa as capacidades que há enfim, João, se me permites acrescentar, para além dos serviços de saúde, os serviços que estão na comunidade podem prestar um papel e um apoio fundamental também enquanto braço de força para esta mudança e para esta alteração. Não é? Sem dúvida, aí já estamos a vislumbrar o que é que pode ser saúde mental até em geral no futuro, que é não estar centrada em especialistas, mas haver uma comunidade que cuida da saúde mental e não só especialistas. Então, que, por exemplo, a substância possa ser usada num contexto clínico por especialistas e que, por exemplo, o processo de integração possa continuar na comunidade. Acho isso lindo, por exemplo, e é uma possibilidade também. E, eventualmente, também na promoção da literacia, porque a verdade é que nós, como estavas a dizer, somos privilegiados, temos acesso a esta informação, mas nem toda a gente está informada que os psicadélicos
são uma potencial arma terapêutica, e eu acho que depois a principal dificuldade é implementar isto de forma mais generalizada no Serviço Nacional de Saúde, e depois as barreiras de acesso vão ser as mesmas, vão ser as mesmas pessoas que têm barreiras de acesso a outro tipo de cuidados de saúde vão ter também para este tipo de cuidados. Não acho que vai ser uma coisa, a partir do momento em que esteja obviamente a ser feita no SNS, porque se estivermos a falar só de contexto particular, levanta outras questões, mas acho que as barreiras depois acabam por ser as mesmas, não é? Sim, a questão é que bom, há uma necessidade que não está a ser atendida, de facto, e as pessoas, eu acho que precisamente, às vezes, e pelo medo e pelo estigma que este tipo de substâncias tem ainda dentro nas nossas cabeças, não é? Na sociedade, eu acho que a primeira opção de qualquer utente normal, regular, seria que resposta tem o Serviço de Saúde, o SNS, para me dar neste problema que eu tenho. Quando as pessoas vão à procura de soluções, quando há dificuldades no acesso, essas soluções, ou quando entram no sistema e depois a medicação que lhes é dada não responde às suas necessidades, ou vem com contraindicações, ou com coisas que têm influência depois no seu estado, na sua vida normal, as pessoas vão à procura de soluções de outros lados. E, portanto, a procura existe, e isto funciona como os mercados, não é? A procura existe e depois também há muita oferta, e depois a oferta não é nem controlada, nem certificada, e estamos todos a tentar ainda descobrir, falou-se isso hoje de manhã, não é? Que regras é que devem ser feitas, quais são as melhores práticas, quer dizer, já há guidelines, mas não há fiscalização, mas não há, não é? Estamos a falar, estamos antes disto, não há legalização, quer dizer, não está regulamentado ainda como é que estas coisas devem ser feitas, e, portanto, as pessoas vão à procura. Eu vou aproveitar o microfone para introduzir aqui mais duas complexidades. E gostava muito de ouvir a Mafalda em dois temas que estão ligados aqui também ao tema das substâncias psicadélicas, que é, à medida que a ciência tem vindo a demonstrar o potencial terapêutico das substâncias psicadélicas, e vamos recordar que estas substâncias são utilizadas há muito tempo e até há bem pouco tempo exclusivamente por populações indígenas, não é? Em rituais religiosos ou cerimónias ou medicinais, não é? E, portanto, estas substâncias vão chegando aqui ao nosso mundo e ao mercado, não é? Em patentes farmacêuticas, não é? Portanto, mais uma vez, existe aquela questão que é muito falada, eu estava a comentar isso com uma Mafalda nos Estados Unidos, mas não é muito falada cá em Portugal, que às vezes nem de racismo conseguimos falar em Portugal, quanto mais destas questões, em que da apropriação do conhecimento e das tradições destas populações, que não lhes é reconhecido este conhecimento e estas tradições. E, portanto, muitas vezes são depois empresários europeus ou empresários americanos ou norte-americanos que estão a ter retornos financeiros gigantescos com estas substâncias. E, portanto, de uma perspectiva indígena, não é? A investigação e desenvolvimento farmacêutico destas substâncias, na verdade, como disse o João também, cantam uma história de colonização e de apropriação cultural e de extrativismo, não é? E, portanto, eu gostava que falasse um bocadinho, Mafalda, de que políticas és formada e interessada sobre estes assuntos, que políticas podem ser desenvolvidas para criar, então, modelos mais sustentáveis que promovam também a regeneração e a soberania destes povos, tendo em conta que foi eles que fomos buscar algumas destas medicinas. Ok. Portanto, eu vou começar pela parte má, vou ser muito crítica, e depois vou falar um bocadinho sobre aquilo que já tem sido feito, que na verdade é muito pouco. E pronto, e nós não podemos falar do agora, não é? E do futuro, e de falar destas potenciais medidas para tentar reparar algumas coisas sem percebermos muito melhor de onde é que viemos. E apesar de haver alguns psicadélicos que não partilham história com tradições indígenas, como por exemplo o LSD, não é? Não podemos negar que o conhecimento que nós temos hoje e a maneira como a psicoterapia assistida por psicadélicos é feita, não a podemos dissociar do conhecimento indígena e das práticas que eles têm há milénios.
E, inclusivamente, há um marco histórico, não é, na história dos psicadélicos, no início dos anos 50, quando o Wasson foi ao retiro da Maria Sabina e depois publicou a história e acabou por ter um impacto horrível na comunidade dela, em Oaxaca, e mesmo na vida dela própria. E houve uma procura imensa, não é, de pessoas que começaram a viajar para o México em turismo psicadélico, que é uma coisa que ainda vemos hoje. E eu, honestamente, estavas a falar do documentário que vai sair agora, e eu estava a pensar que o livro já chegou a muita gente, um documentário vai chegar a muitas mais. E eu acho que o caminho, eu não sou só eu, acho que a comunidade em geral concordo, até porque há associações a trabalhar neste sentido, vai passar por regulamentar o acesso ao turismo para prevenir a sobreexploração dos espaços, das plantas, das comunidades, ou seja, zelar pelo bem-estar destas comunidades. E também, por exemplo, a questão que estavas a falar hoje de manhã do sapo, que também é uma questão muito falada do bufos alvários. Uma das estratégias que tem sido defendida é que, ok, a investigação clínica faz sentido e nós fomos buscar este conhecimento, mas então os fármacos que nós estamos a usar são totalmente produzidos em laboratório e não estamos a retirar recursos das comunidades. Depois, em termos de políticas de retribuição, é muito pouco o que existe. Há um protocolo de Nagoya que foi implementado em 2012 e faz parte do Comitê de qualquer coisa de Biodiversidade, não sei exatamente o nome, mas que só está em curso no Gabão e que prevê que haja uma justa e equitativa distribuição dos benefícios associados a um determinado recurso biológico, e neste caso eles têm isso em vigor no Gabão porque eles têm ibogaína, e então há uma partilha dos benefícios com a comunidade indígena. E pelo que eu sei não tenho feito isto em mais lado nenhum. Outra coisa que também é discutida tem que ver, pronto, a retribuição monetária. Eu acho que é um assunto que é muito difícil de discutir, não é? Porque a quem é que vão atribuir o património intelectual, não é? E o conhecimento. Porque, por exemplo, isto nós estamos a falar agora disto nos psicadélicos, mas a verdade é que metade dos fármacos que nós usamos vêm de plantas medicinais que são usadas há milénios. Por exemplo, a aspirina, fármacos que são usados em quimioterapia. Podemos até nem falar de fármacos, vamos falar do guaraná, ou podemos falar stevia, exatamente, ou stevia. Mas, e no fundo, isto é uma repetição da história. Eu na altura estava a pesquisar um bocadinho mais sobre isto e realmente isto é uma repetição da história colonial. E, por exemplo, vi que no século XVII, quando descobriram, os espanhóis descobriram que a quinina tinha propriedades antimalárias, foram os espanhóis e os ingleses para os Andes e abateram milhares e milhares de árvores, e depois alegam que é um fármaco tão importante que ninguém tem a autoridade de reclamar propriedade intelectual e que tem que ser um conhecimento partilhado, ou seja... No entanto, as vacinas desenvolvidas para a Covid-19 houve um grande problema em disponibilizar a toda a gente. Por exemplo, pronto. E outra questão que também tem sido debatida tem a ver com a inclusão de pessoas indígenas não clínicas na elaboração de protocolos, na investigação clínica. E do que eu tenho conhecimento, há um estudo apenas que está a ser conduzido pela Françoise Bouzat, que também é uma pessoa bastante controversa, não é? Mas que ela tem uma pessoa indígena não clínica que está a trabalhar com ela num estudo de psilocibina acho que é na depressão resistente. Pronto, isto são algumas medidas que têm sido discutidas na comunidade. E depois há outra questão que se coloca, que era o que estavas a dizer, não é? Que é, nós vamos lá, retiramos o conhecimento, retiramos mesmo, literalmente, as plantas, destruímos o ecossistema, mas depois estas pessoas não estão incluídas, não fazem parte dos estudos, não têm o mesmo acesso aos cuidados de saúde onde os psicadélicos são aplicados, e, no fundo, se não forem implementadas medidas de retribuição e de reparação, no fundo isto é uma perpetuação da desigualdade e da supremacia branca, e é um repetir do ciclo, no fundo. Não sei se respondi à tua pergunta.
respondeste, eu não sei se toda a gente tem noção, existem espécies vegetais e animais já em risco de extinção de 3 a 5 anos, quer dizer, 3 a 5 anos se calhar já é há 2 anos, porque eu já li esta informação pré-Covid-19. E outras questões que também estão dentro destes residentes do planeta, que têm a ver com o bem-estar animal, e no caso específico do sapo, não é? Que é tirado aquele veneno, e portanto um dos temas em discussão tem exatamente a ver com de que forma é que nós podemos fazer, tirar partido destas substâncias sem colocar em causa, lá está, os habitantes deste planeta, sejam eles as pessoas, os animais, ou as plantas, ou os fungos. E fica difícil, a questão é, às vezes apetece fazer pause no mundo, não é? E dizer, vamos fazer aqui uma pausa, congelamos todos, vamos reorganizar isto e depois voltamos todos em reset, porque fazer esta mudança no mundo que não para, chama-se revolução, exatamente. Fazer esta mudança no mundo que não para é difícil, porque nos períodos de transição é normal que os negócios que surjam de cerimónias ou destes grupos terapêuticos, portanto, pessoas que fazem vida disto, não é? Que conduzam este tipo que façam este tipo de serviço, o apresentem exatamente como um serviço dentro de um modelo capitalista, que é o modelo que permite depois a pessoa também ter sobrevivência, não é? Financeira. E, portanto, fazer radicalmente diferente é muito difícil. É muito difícil. Faz o paralelo com aquela questão que falávamos na sessão da manhã do individual, não é? A pessoa tem aquela experiência transformadora, ou completamente que sai vulnerável, sai aberta, sai transformada, não é? E muito sensível, e na segunda-feira vai trabalhar para o escritório, não é? Quer dizer, não... É uma bad trip, a bad trip é no escritório logo a seguir, não é? E o mesmo paralelo se faz em termos sociais, não é? Faz em termos de sociedade. A minha questão aqui, e eu até fui escrever, eu devia ter isto de cor, porque isto não é a nossa missão, é a nossa visão, é a visão do Safe Journey, que é qual é o nosso papel, e agora abro aqui, a pergunta difícil é para vocês, mas vocês também podem pensar nela. Qual é o nosso papel? E estou a falar do papel. Ao princípio tinha escrito aqui o papel do psiconauta, mas não tem que ser o psiconauta, não é? Todos, qual é o papel de todos nós para a construção de uma sociedade informada, esclarecida, onde a utilização de substâncias ocorre em segurança, legalidade, sem discriminação, com o apoio da melhor evidência e respeito pelas tradições ancestrais. É assim uma coisa simples, não é? Como é que a gente faz isto? A minha resposta vai ser só parcialmente a essa pergunta, mas penso que ficou aqui um tema pendente que eu gostava de deixar aqui uma resposta, porque penso que foram algumas questões aqui levantadas diretamente relacionadas com a psiquiatria, a parte da prática psiquiátrica, antidepressivos, riscos das substâncias psicadélicas, pessoas que tiveram episódios de psicose depois de tomarem psicadélicos, pessoas que se suicidaram. Eu acho que era importante dar resposta a isto. E acho que era importante a resposta ser dada por um psiquiatra, porque na verdade eu acho que o conjunto de psiquiatras que aqui estão e de psicólogos são pessoas que sabem, pelo menos falo por mim, não sei se eles concordam, eu acho que a psiquiatria está doente, no sentido de facto de haver um excesso de prescrição de antidepressivos e, portanto, na verdade as pessoas que aqui estão, e se calhar aqui o João Ribeiro pode ser o melhor exemplo disto, porque foi na verdade a primeira pessoa que conseguiu implementar cá uma alternativa e logo no Sistema Nacional de Saúde, precisamente para tentar reduzir um bocadinho esse excesso, que eu penso que todos concordarão, e portanto acho que na verdade aqui eu queria aproveitar para lhe agradecer, até porque foi por causa dele que eu consegui também a aprovação para conseguir isto no Júlio de Matos, ajudou muito a dizer, já se faz cá, e portanto aproveito para lhe agradecer. Por último, só também para dizer que na verdade, e se calhar em sequência também do que foi falado aqui de manhã, nós não estamos, e se calhar podemos estar a parecer excessivamente otimistas, mas é verdade que nós, acho que aqui uma mensagem importante tem sido transmitida e que deve ser refletida é de facto os riscos destas substâncias. Elas têm riscos. Agora, o que é importante é também não julgar no depois, assumir que uma consequência negativa foi a consequência da substância. Ou seja, alguém que toma ayahuasca e que passado algum tempo suicida, ou alguém que toma um psicadélico e depois tem uma psicose, é muito difícil para mim culpar a planta. Quanto muito o que eu gosto de dizer é que houve uma ausência
experiência de integração e que, portanto, qualquer experiência difícil poderia ter sido integrada e, portanto, na verdade eu acho mais importante encontrar aqui as causas das coisas nas pessoas e não nas plantas, que na verdade acho muito pouco, acho que o risco disto não ser bem pensado é acharmos que são as plantas que são perigosas quando não são, na verdade são as pessoas e, portanto, acho que aqui o papel da psiquiatria pode ser importante, mas é um processo ainda grande de mudança. Mas pronto, obrigado. Obrigada, Pedro. E há o que eu costumo dizer é que uma garrafa de vinho não diz no rótulo pode conter violência doméstica. Falou e disse. Eu posso falar um bocadinho, porque, aliás, para lançar o debate mais uma vez, como é que nós, como sociedade, podemos fazer uma utilização... Aqui a dizer tudo. Segura, legal, sem discriminação. Com apoio. De evidência. E respeito pelas tradições. Então, a visão que eu gostaria de ter, e desde já agradeço, porque isso é uma ideia que tem crescido em mim, que é como é que podemos criar uma comunidade aqui, ou seja, na nossa vida cotidiana, que façam um uso destas substâncias e que essa comunidade tenha um setting seguro, diverso, libertário. E a ideia é, por oposição a quê? À ideia do retiro, que tu estavas a falar, eu vou-me retirar da sociedade e vou... iluminar e vou voltar para aqui e depois não há uma continuidade. A mim está-me a agradar a ideia de criar uma comunidade com continuidade no tempo e no espaço, comunidades locais, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, aqui em Biovila, aqui, onde quer que seja o aqui, onde se possa utilizar os psicodélicos, então, com esta, o que eu chamaria uma liminalidade do cotidiano. Há uma liminalidade em dois sentidos, no sentido em que o nosso estado de consciência ultrapassa um certo limiar, né? Uma fronteira, e nós, enfim, vamos buscar qualquer coisa, tal como fazemos num retiro, mas há uma liminalidade neste sentido de communitas, que é... perante um ritual, esta ideia de que perante um ritual nós podemos saltar fora da fronteira do social. Saímos da sociedade, da estrutura social e partilhamos um espaço social diferente, desejavelmente igualitário, mas não só igualitário, que reconheça a diferença. Então, que durante a utilização conjunta na comunidade, no nosso cotidiano, nas nossas casas, criar este espaço socialmente diferente naquele pico liminal que permita fazer essencialmente duas coisas. Uma, reconhecer esta igualdade e conectarmos aos outros pela igualdade, mas outra, se calhar, eu diria talvez até mais importante, conectarmos aos outros pelo reconhecimento e apreciação da diferença do outro. E então, depois voltamos ao nosso estado normal, mas não saímos da sociedade. E eu acho que esta ideia bonita de criar uma comunidade da qual não há uma saída realmente, mas ela está aqui. E estar aqui significa que as pessoas se encontram não só para utilizar a substância, que as pessoas co-constroem e participam ativamente da construção desta comunidade, que criam este sentimento de partilha e que, se tiverem alguma experiência difícil, não vão desaparecer, vão continuar em diálogo. E uma comunidade onde haja diversidade, que isso é importantíssimo, de perspectivas, porque senão corremos o risco de nos radicalizarmos em alguma coisa. Não, manter abertura e abertura ao resto da sociedade. Olha, eu faço parte desta comunidade. Como é que isso é? Voltaste para o teu trabalho, não é? Mas voltaste sabendo que vais também voltar à tua comunidade e podes... Há
há uma continuidade, uma abertura, efetivamente, de uma comunidade que usa estas substâncias para estar com outras comunidades também. E outra coisa importante que é, já não sei quem estava a falar, de não haver dinheiro envolvido, ou pelo menos não haver uma necessidade de produção. Como construir uma comunidade que usa estas substâncias sem ser com o intuito de produzir, de vender um serviço. Eu lanço esta pergunta. Aqui, e sobre a questão da reciprocidade, sim, por outro lado, há que construí-la também à maneira daqui. Então, como é que isso seria? Pronto, lanço assim a pergunta. Como é que seria uma comunidade do cotidiano do uso destas substâncias aqui? Excelente questão. Muito obrigada pela vossa apresentação, que tem sido fantástico desde hoje de manhã. Eu se calhar não vou responder exatamente em relação à comunidade, mas enquanto estava a propor essa pergunta, surgiu-me o fenómeno, por exemplo, quando apareceu o yoga e depois agora o mindfulness. E o mindfulness, desde os anos 70, que há provas científicas que têm efeitos fantásticos ao nível da psique, da depressão, etc. E houve um boom agora, desde os anos 2000, e uma liberalização, digamos, chegou a muitos campos com imensos benefícios, com imensos resultados positivos, mas obviamente que também trouxe o capitalismo, a indústria do mindfulness, o Mac Mindfulness, que agora também se fala. E eu acho que isto nós não conseguimos controlar. Vai sempre acontecer. E eu acho que não é porque vai haver um Mac Mindfulness, não é porque vai haver formadores que não têm as capacidades para dar formação, que a pessoa não avança. Porque no meio desse caminho, isso é o que eu vejo, vai haver tantas pessoas que já beneficiaram destas técnicas milenares que agora estão laicizadas e pronto, perderam realmente toda a parte da ética, toda a parte da filosofia. É verdade, agora já se fala numa segunda geração do mindfulness que já traz a ética. Eu acho que a própria evolução vai fazer com que, por erro e tentativa, vai haver falhas e vai haver avanços, como houve agora com os psicotrópicos. Portanto, essa comunidade que tu falas, ela vai aparecer naturalmente porque já o comboio já não para, ele já está a andar. E vai ter todos estes... Vai haver tudo, digamos. Mas eu normalmente sou positiva e ouço-vos com um contentamento muito grande que isto possa ser mais... como é que se diz? Deixar de haver um estigma e haver uma abertura da sociedade como houve para o mindfulness. Portanto, há 20 anos que eu pratico e há 20 anos eu era um bicho. E hoje em dia, não. Muito obrigada. Grande esperança. Sim. Obrigada. Adorei o Dom Pedro, não lembro do nome. João. O único orador homem que não se chama Pedro. João. Não Pedro. O Dom Pedro. Não Pedro, não Bernardo. Aqui não Pedro. Muito budista. E foi muito interessante para mim, porque estava sentada ali a ouvir, e todas as vezes, sim, é isto que nós estamos a fazer, não? E eu acho que estas comunidades já são, esta comunidade que tu estás a falar, aquilo que surgiu na minha mente foi o manifesto da nossa comunidade, é ser um epicentro da transformação da humanidade. Nós não somos o epicentro, mas somos um. E aqui tem esta propriedade que tu estava a falar, não? O meu português é horrível, desculpa. Lindo. E de ter a continuidade, de ter a necessidade de superar o conflito, o problema. E também, eu acho que uma parte importante que não vi aqui, mas que está a surgir no mundo, é que temos prática agora que tem a olhar ao campo social. Não estamos só a olhar a pessoa, não? Eu faço uma prática que se chama Teatro da Presença Social, não? É sobre qual é a qualidade
deste campo social que está aqui agora, não? Que é a soma da qualidade da minha relação com mim próprio, minha relação com o outro e a nossa relação coletiva com o resto do universo. Não iniziamo da natureza, nós somos da natureza. Não? Porque tem que ser diferente que a natureza. Não? Iniciar, não temos agora a possibilidade de iniciar a ter mais olhada a, ok, queremos que o campo social vá nessa direção, o que é que podemos fazer? O psicodélico é, claro, uma das entradas, não? Que ajuda e cria um campo social que depois a outras pessoas que entram nisso, não? É isto que é maravilhoso ser aqui na Biovilla, não? Que há muito tempo está a criar esta coisa. Lindo, obrigado. Obrigada. Foi um bocado isso que esteve associado à proibição na altura, não é? Eu queria fazer uma pergunta muito prática, porque se calhar está-me a faltar aqui algum dado. Neste momento ainda não é permitido fazer essa prática em Portugal. Não é? Prática, por exemplo, fazer prática em contexto psiquiátrico de LSD, de uma terapia. Não, ainda não. Pronto. Não, mas a ketamina está aprovada. E é possível fazer, por exemplo, em contexto privado. Privado e público neste momento em Portugal. Só com ketamina, é a única composto com propriedades psicodélicas. Portanto, eu pode posso ir a um terapeuta privado e pedir para fazer. Há sítios específicos onde estão a fazer, não é uma prática generalizada nem por todos os hospitais públicos, nem por todos os hospitais privados. Eu não tinha encontrado ainda. No público era no Hospital Beatriz Ângelo e no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Pronto, há um ano ou dois eu tentei fazer com LSD e sabia que era não permitido. E o que eu achei estranho, e por isso é que é muito importante, parece-me que é muito importante que as coisas sejam feitas todas de forma muito clara e legal, foi quando me pediram para eu arranjar o LSD. E eu fiquei, mas eu não sei a qualidade, para já não sabia como arranjar, e depois pensei, e eu vou arranjar de certeza com a qualidade certa. Mas esse tipo de coisas, e por isso eu não avancei, porque fiquei com algum receio, e este tipo de coisas também me deixa com algum receio depois deste... Então, é compreensível, não é? Mas, para dizer a verdade, é que só estamos a chegar acima da linha da legalidade porque durante anos, e é outra reciprocidade que temos que reconhecer, durante anos, desde o proibicionismo, se manteve terapia underground. E há que reconhecer isso. Claro que não é o setting ideal, não é. Há riscos. Agora, em Portugal, muito especificamente, as pessoas podem utilizar para seu uso pessoal, ou pelo menos foi descriminalizado isso. O único enquadramento que vejo aí é mais numa perspectiva de redução de danos, de que alguém te pode acompanhar no teu próprio uso pessoal, para minimizar os danos que tu poderias ter ao utilizar de forma individual. Okay. Parece-me ser isso que tu estás a falar. Mas não era esse o caso, era mesmo para fazer terapia, porque eu estava acompanhada por uma terapeuta. Sim, mas eu digo na perspectiva de redução de danos, seria o enquadramento legal disso, estás a ver? Mas neste momento já existem alguns locais que é possível fazer. Que é possível fazer ketamina, sim. Ketamina. Obrigada. Olha, podes levar o microfone àquela menina branca, o livro branco. Queres levar? Podes levar. Leva lá o microfone. Isso. Obrigada. Agora, falando desta questão da legalidade e do... É para ouvir. Ok, não estou... Falando desta questão da legalidade, gostava de explorar uma ideia ou que pensassem, ou já deve estar pensada de alguma maneira, porquê, ou se será isto que está a acontecer, que estamos a subir na linha da legalidade porque
se está a encontrar maneira de lucrar com isto. Acho que tens toda a razão. Ou seja, não há de ser só por isso, mas isso é um boost muito grande no fazer avançar as pressões políticas a para... Tal como o cannabis, que vemos que enquanto não houver todas as formas de negócio à volta disto, não será totalmente legal. Só quando realmente puderem sugar tudo o que for possível é que... Aliás, a ketamina é um excelente exemplo disso. Porque a esketamina foi aprovada, foi feita uma patente que é da administração intranasal, não é? De esketamina e não de ketamina, que é caríssima. A ketamina que se usa na psicoterapia, se for endovenosa, é baratíssima. Portanto. Sim, de facto, lá está. O capitalismo, como viu que pode beneficiar e que os psicadélicos podem casar bem, então começou a gerar potência para levar isto à legalidade. Mas, atenção, eu também não quero dar esta visão tão negativa das coisas, porque não acho que seja só isso. É só para olhar. Houve uma abertura também mental da sociedade. E atenção, e o capitalismo, por muitas coisas más que tenha, tem uma coisa que é, enfim, ele é capaz de revestir qualquer forma de organização e de ser. Tem muita liberdade lá dentro que pode ser aproveitada também e há uma abertura mental no capitalismo também, enfim, desde que haja lucro, pode-se fazer. Então, há que também, e por isso a importância de talvez criar a comunidade no seio do capitalismo, no seio dos nossos trabalhos, no seio das nossas vidas diárias, para encontrar alternativas e soluções ou encaminhar o capitalismo para algo. Há formas mais positivas de capitalismo, talvez, não é? Que atendam à reciprocidade, à responsabilidade social. Será que os psicadélicos e a criação de novas mentalidades no seio do capitalismo podem gerar mudança nesse capitalismo? Se eu vos pergunto... Entretanto, se puderes mandar vir o microfone... Nosso assistente de sala. Se eu vos perguntasse, ou se nos perguntasse a todos, qual é que foi a força motriz, qual é que foi a entidade social responsável pelo grande impulso no interesse dos psicadélicos que nos trouxe até aqui hoje, qual seria a vossa resposta? Qual foi a grande força motriz na sociedade que nos últimos 15 anos, 20 anos, nos trouxe até aqui hoje? Alguém dá mais? Alguém dá. Bom, eu já respondi no início. Como? Acesso ao conhecimento. Acesso ao conhecimento veio um bocadinho depois e ainda estamos nesse processo. Mas é um ponto essencial. Onde eu queria chegar, onde eu gostava de chegar a seguir era, pegando nestas ótimas, digamos, metas ou direções, talvez refletirmos em conjunto sobre quais são os requisitos para lá chegarmos. O que é que tem que acontecer? Não é? Há aquela ideia de, se o processo for bom, o resultado vem por si próprio. O que é que seria um processo bom nos próximos anos? Que características tem esse processo bom? E eu sou um académico, estou aqui para falar também da minha profissão, mas, de facto, a ciência que hoje é, com todas as suas limitações, e eu estou perfeitamente à vontade para falar delas. Sabem que os cientistas são as pessoas que melhor conhecem os limites da ciência, ao contrário do que pode parecer. Melhor conhecem. Mas, de facto, digamos, o que a ciência tem trazido de interesse, de curiosidade, de confiança e de avenidas de explorarmos estas ferramentas de uma forma que um dia as consigamos usar da forma mais controlada possível, com resultados o mais previsíveis possíveis, foi, de facto, e isto é reconhecido, não é a minha opinião, foi talvez a força motriz mais importante nos últimos 20 anos para hoje estarmos a falar deste assunto como estamos, e este interesse estar a chegar até Davos, imaginem, não é? O centro do capitalismo. Criou uma House of Psychedelic Therapy, acho eu, e enfim, com todas as críticas que se podem fazer, enfim, que já foram feitas e com as nuances que isto tem que ser tido. Mas eu gostava de refletir convosco quais são estas
estas condições de base, o que é que devia acontecer mais para nós garantirmos que este processo não vai fugir-nos das mãos. E falando de metas, foi aqui dita uma coisa que eu concordo perfeitamente com a Mafalda, que é, penso que foi a Mafalda que disse, ou alguém, não me lembro, que é inevitável que nós vamos ter bons e maus atores no futuro. Temos que ter isto de barato, como existe em todas as áreas. Do ensino à arte, há bons e maus atores, infelizmente, enfim, isto é discutível. Mas pronto, em todas as áreas. Portanto, isto vai acontecer. E um dos melhores conselhos que me deram, que mais me fizeram refletir sobre este assunto foi: o que importa, de facto, é termos bons atores, termos bons exemplos. O que importa é que hajam entidades, hajam grupos, hajam comunidades, hajam serviços, hajam empresas, hajam serviços públicos que primam pela excelência e que estão a responder o melhor possível a estas necessidades. E nós começamos a ter bons exemplos. E eu acho que isso é de louvar. Acho que Portugal, de certa maneira, é um bom exemplo. Digamos, o facto de nós não termos a polícia atrás de nós quando temos substâncias nas nossas posses ou consumimos para uso pessoal é um passo gigante. Há países que andam há décadas a lutar por isto e aquilo vai devagarinho. Tem que arranjar estratagemas para a polícia colocar num baixo nível de prioridade e tal. Continua a ser proibido, mas a polícia já não... Enfim, coisas quase espartanas. E nós estamos muito à vontade nesse sentido. No entanto, é também uma hipocrisia que alguém tem que quebrar a lei em Portugal para que eu possa consumir uma substância. Não é? Há aqui um problema. Não é? E não é legal para todos. É legal para nós, o consumidor final. Pronto. Portanto, acho que pensarmos sobre esse contexto vai ser necessário. Vai ser necessário pensarmos sobre a regulação a dado passo. Foi publicado há muito pouco tempo, por uma pessoa que está aqui na assistência, o advogado João Gama, um livro muito interessante sobre as possibilidades de mudar a regulação, as leis em Portugal e no mundo, para que, digamos, esta guerra às drogas deixe de ser uma realidade e mudemos de paradigma. É um livrinho muito pequenino que eu aconselho a vossa leitura. Mas eu queria dar queria-vos passar, que também é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui a representar um grupo de amigos que decidiu um dia criar um website. Não mais do que isso. Nem uma associação somos, nem uma empresa. Não somos nada. Somos um grupo de amigos que decidiu criar um website. Fazemos eventos. Agora também fazemos eventos. Também fazemos. E desta máxima que eu estava a lembrar-me quando o João falava, a máxima da comunidade, que é find the others. É uma das frases clássicas da comunidade psicadélica que continua a ter uma relevância importantíssima. Find the others. É um dos critérios. Encontra o teu grupo de amigos que sabe mais, com quem possas ter a tua comunidade. É isto que aqui foi falado. Mas eu acho que a nossa educação, a educação do público, a literacia, tem um papel essencial nesta fase. Porque ajuda em todos os sentidos. Ajuda-nos a ser bons consumidores de ciência, a percebermos melhor os resultados que vão saindo. Ajuda-nos a falar com o nosso psiquiatra ou psicólogo sobre este assunto de uma forma mais informada e a trazê-los para a comunidade. Ajuda a sermos bons consumidores das experiências que já vão estando disponíveis e dos contextos que vão estando disponíveis, eu já vou falar disso. Ajuda a nós próprios à reflexão sobre se é o momento certo, se não é, quando, com quem, que substância, enfim, ajuda em todos os sentidos. E, portanto, se há algo que nós podemos fazer em sociedade é valorizar a disseminação do conhecimento científico e não só, cultural também, médico, enfim, a todos os níveis. Estava eu aqui a dizer que ia falar de algo que agora me esqueci, que era... Não era o website. Não, espera. Só queria dar um contributo à questão. Olá. Acho que, primeiramente, temos de olhar para a pesquisa psicadélica descapitalizando a coisa, ou seja, não pondo o lucro em primeiro lugar e saber que o mais importante é a informação que vamos tirar daí. Acho que só uma comunidade instruída e só uma sociedade instruída pode realmente tirar proveito dos psicadélicos. Informar tanto dos riscos como dos benefícios e, para aqueles que têm risco, dar o guia ou uma opção que lhes permita atingir o mesmo que se pode atingir com os psicadélicos, mas de outras maneiras, que já foram faladas aqui hoje. Acho que também ter em conta a questão de ser uma arma para a terapia e disso servir para mobilizar as populações para certos tipos de estigmas ou qualquer tipo de coisa, acho que passa por uma educação
bem cedo e saber e falar a todo o próximo momento do que é que faz mais sentido para cada pessoa. Mas sim, acho que é não ver o lucro primeiro e informação. Sem dúvida. Obrigada. Vou só complementar aquilo o que eu ia referir, que eu acho que tu falaste da importância da literacia e é central atualmente, acho eu. E não há razão já, Safe Journey, com Safe Journey ou sem Safe Journey, não há razão para não nos informarmos. A informação está por todo lado, boa informação, muitos websites internacionais e livros também. Mas o que eu ia trazer à discussão era o papel, também nestes requisitos, o papel de criarmos, de facto, oportunidades para as pessoas terem experiências na primeira pessoa. É um tema difícil porque é ilegal. Não é? Para eu ir ter uma experiência num retiro ou num fim de semana ou com um terapeuta, ou seja o que for, alguém está a quebrar a lei. Mas estamos num período de transição. E eu olho para estes contextos com muito respeito, com algum receio, porque sei que uma coisa que não é regulada e para a qual ainda não existem de forma difundida manuais de boas práticas, há muita coisa que pode acontecer que nos foge das mãos, mas ao mesmo tempo também sei que é o início de uma viagem, como foi para mim, o início de viagem para muitas pessoas. E ter uma experiência ou não ter uma experiência, gostávamos que a experiência fosse o melhor possível, ou pelo menos que não fosse perigosa, ou que não fosse uma má experiência, mas estes sítios atualmente onde as pessoas vão criando estas oportunidades, eu acho que têm o seu papel. E enquanto não houver uma regulação desse sistema, somos nós todos que temos que zelar pela regulação desse sistema. E por isso é que eu de manhã dizia, informemo-nos, sejamos bons consumidores, façamos perguntas difíceis a estes xamãs, facilitadores, terapeutas, perguntas difíceis. Qual é a sua experiência? Onde é que teve o treino? Quantas pessoas já passaram pelo seu escritório, pelo seu gabinete ou pelo seu centro de retiros? Pode-me dar indicações de pessoas que já passaram pelo seu trabalho para eu poder ir. É isto que nós temos que fazer. Mas é muito importante a experiência pessoal. E devemos-la fazer em grupos. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Então, somos bons consumidores. Estás a ver como a linguagem... Capitalismo. Sim, porque a diferença... E atenção, concordo absolutamente. Sim. Enquanto consumidores de psicadélicos, devemos ser bem informados, fazê-los em grupo em segurança. Mas será que há outras formas de utilizar psicadélicos sem ser enquanto consumidores? Mas enquanto participantes de um coletivo? Ou seja, há paradigmas a mudar. Eu acho que sim, acho que há. Gostava de vos dar um bom exemplo que está este ano a ser desenvolvido no Oregon. Talvez não chegue ao nível de participação comunitária que nós aqui visionamos como possível um dia e que tu estás a representar tão bem, mas é revolucionário, na minha opinião, o que está a acontecer este ano no estado do Oregon, que é um estado relativamente grande nos Estados Unidos, onde foi aprovada uma lei há 1 ano e meio, mais ou menos, que diz que vai ser possível, em comunidades, digamos assim, podemos chamar centros terapêuticos, centros comunitários, enfim, podemos chamar o que quisermos, eles chamam-lhes centros de distribuição de psilocibina, ou psilocybin services, por não encontrar uma palavra melhor. Não querem dizer terapêutico, não querem dizer recreativo, enfim, e não há, de facto, comunitário talvez fosse o melhor termo, de facto, mas está a ser criado uma legislação e uma regulação com uma participação de todos os atores, de todos mesmo, e pública, ainda por cima, são discussões públicas que todos nós podemos assistir, às discussões onde tudo isto está a ser discutido. Que substância? De onde é que vem? Qual deve ser a formação da pessoa que vai liderar? Que tipo de screening médico é que pode ser feito? Quem produz? Quem transporta? Quem é que pode formar as pessoas que vão? Pronto. Isto é uma forma da sociedade se organizar. É apenas uma. Eu acho que o João está a pintar um quadro mais bonito, na minha opinião ainda, em que nós somos mais autónomos nesse processo. Talvez nós, em grupos, na sociedade, de forma talvez mais diversa. Mas eu estou de acordo contigo que a utilização faz-se de muitas maneiras e ela vai nascendo espontaneamente. E também por isso a nossa educação, falarmos com os outros, sabemos das experiências dos outros, é tão importante. Mas é um bom exemplo, e é um exemplo pioneiro. Eu acho que o que acontecer ali vai ditar muito do que vai acontecer nos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos dita muito do que acontece no resto do mundo. E tal como o João, não sei se é a inclinação dele ou não, mas eu tenho um viés que é... Eu preferia, ou eu tenho essa inclinação pessoal para trabalhar dentro das instituições que existem. Mas pronto, se calhar sou um conservador disfarçado progressista. Mas eu tenho essa inclinação. A revolução tem muitos riscos.
Tem muitos riscos e é super utópico e bonita e alguns de nós passámos pela Revolução aqui em Portugal, eu já era nascido, e às vezes é necessária e se calhar vai ser necessária, se calhar vai ser, não sei, mas comporta muitos riscos, há muitos feridos e mortos pelo caminho. Mas pronto, isto já é uma outra discussão. Posso só dizer duas coisas? Concordo em tudo o que estavas a dizer e gostava só de acrescentar que eu acho que a exploração também de outros métodos de atingir estados não ordinários de consciência são práticas que são muito pouco exploradas e nós agora focamos super nos psicadélicos porque obviamente depois também em termos práticos, em termos clínicos é mais fácil nós darmos uma substância e ainda que tenhamos que estar lá uma hora com o paciente é mais fácil do que fazer um grupo de respiração holotrópica, mas isto poderia ser uma maneira de ter estas práticas implementadas na comunidade de forma legal, não é? E de estimular uma série de mudanças que também vêm com estas práticas e não só quando os estados alterados de consciência são induzidos por substâncias. Isto era a primeira coisa que eu queria dizer. E depois queria acrescentar que estavas a falar do estudo desta distribuição em comunidade e eu lembrei-me que nós estávamos a falar há bocadinho, eu e a Marta antes do almoço, que foi feito um estudo há pouco tempo com um grupo de israelitas e palestinianos e é uma ideia, não é? De como é que os psicadélicos podem funcionar para, não vou dizer resolver, não é? Criar pontes. Mas os resultados que eles... Foi obviamente um estudo pequeno, com todas as suas limitações, mas eles depois descrevem uma sensação de conexão e união de grupo, aquilo que estavas a dizer de se reverem na diferença e por exemplo, eles puseram músicas, rezas do grupo, do outro grupo e estavam todos os participantes presentes e eles, de certa maneira, conseguiram ter momentos de prazerosos e de reconhecer alguma coisa boa numa coisa que antes era diferente e fazia parte do outro, não é? Maravilhamento com o outro. Sim. E até da maneira como depois perspectivam, não é? O contexto social e político de acordo com a mudança que no fundo é individual, mas que é feita em grupo. E isto é uma ideia que na altura me deixou a pensar de como é que poderia ser aplicada aqui em Portugal e depois isto eu já tinha quando nós falámos sobre o que é que iríamos falar aqui, eu depois iria falar numa segunda parte do meu discurso, ia falar sobre a não inclusividade e de maneiras, ou seja, de não só descolonizar os psicadélicos, mas também de usar os psicadélicos numa tentativa de reparar os danos que o colonialismo trouxe e que continua a trazer, não é? E há uma questão em Portugal que nós não falamos, que tem que ver com a nossa história colonial, que é pesadíssima e que, apesar de continuarmos numa negação, não é? Que existe e que é atual e as comunidades negras continuam a ser vítimas de racismo sistémico e de microagressões diárias, etc, etc, que são questões que não são faladas na psiquiatria. Por exemplo, o trauma racial, o trauma histórico nem sequer é um diagnóstico no DSM, portanto, como é que não há investigação clínica sequer com isto, porque não é um diagnóstico, como é que se entra aí, não é? E sendo eu, não é? Estou sempre a pensar sobre este assunto. Quando falaste sobre usar os psicadélicos na comunidade, eu pensei logo que seria um trabalho super interessante de fazer, não é? Não só... Isto já está a ser pensado nos Estados Unidos. Há uma investigadora negra que é a única pessoa que tem 2 estudos que abordam esta questão de trabalhar o trauma racial em grupos e de juntar 2 grupos, não é? O grupo opressor e o grupo das vítimas em sessões, não é? Com psicadélicos e depois de trabalhar tudo o que daí surge. Isso é muito diferente do consumir psicadélicos, não é? Lá está. Monica Williams. Olha, eu queria aproveitar aqui para puxar aqui uma brasa, que é um tema que eu adoro e que tem a ver com estes estados liminares no cotidiano, que tem a ver com a parentalidade
e com os psicadélicos. Isto porque... São nós é que temos de falar. São nós é que nós temos de falar. Não, mas as pessoas vivem também com crianças, têm sobrinhos, têm filhos de amigos e, portanto, isto não é restrito a pais e mães e etc. Isto porque, na realidade, partilhando o meu caso pessoal, eu tenho amigos no escritório que, quando sabem que eu tive experiências psicadélicas, acham que eu sou uma grande maluca, não é? Ei, tu és tão aberta, isto é... E depois dou por mim a achar isso, se eu sou para a frentex e tal, completamente inclusiva, somos todos um. E depois debato-me em casa com questões. Tenho 2 filhos, não é? São crianças, e eles não fazem mínima ideia que a mãe às vezes está em outros estados alterados de consciência. E há até, quer dizer, não é que eu não falo sobre o assunto, e portanto, ao ponto de estigmatizar a questão das substâncias, eu já lá fui, sinto-me confortável com essa situação, de explicar. Substâncias são substâncias, o açúcar, o café, porque é que é diferente o café ao beber café todos os dias, que foi outra questão também que recomendo, um audiobook do Michael Pollan, que é interessantíssimo. E uma experiência sem café durante 3 meses e depois beber um expresso, aconselho, é uma trip incrível. Portanto, eu vou até ao ponto de explicar que substâncias são substâncias e, portanto, nós não temos que as moralizar ou que as julgar. Mas a questão e falamos muito na questão dos psicadélicos para tratar questões da saúde mental, pronto, que é um flagelo de facto, mas a utilização de psicadélicos para estados alterados de consciência traz-nos uma data de outras coisas e explorações que são inerentes à curiosidade do ser humano e aos sítios onde nós podemos ir, e que nos trazem coisas maravilhosas e algumas aterradoras, mas que na verdade são explorações, não é? Por isso é que se chamam os psiconautas, não é? Nós navegamos noutros estados de consciência. E isso é um direito fundamental humano. E, portanto, quando eu falo na comunidade, eu própria dentro de casa... existem obviamente questões legais ligadas com isto, mas muito também tabu social, não é? Eu até posso ter uma conversa aberta e franca com os meus filhos. Eu não tenho a certeza se a de 6 anos, por exemplo, vai para a escola dizer que a mãe toma umas coisas, ou a amiga da mãe toma uns selinhos e o que é que isso pode trazer de consequências não só para os meus filhos, mas consequências também para nós enquanto família. E portanto o ser para a frentex e ser aberto e depois na prática no seio da minha família, e falo dos filhos, mas falo também dos meus pais e falo também da minha família, não é claro para toda a gente este tipo de exploração e este meu interesse. Algumas pessoas sabem e até já foram ao site ver o Safe Charger, mas escolhem não perguntar e portanto sabem, mas não sabem. E queria lançar também para vocês, eu vejo muitas crianças aqui também e de que forma é que esta educação e esta literacia e esta, não quer dizer normalização, mas esta naturalidade de se falar de estados alterados de consciência, se vocês têm um limite de com os miúdos é melhor, eu não estou a dizer dar psicadélicos aos miúdos, estou a dizer falar sobre não estou a dizer falar sobre isso, inclusivamente há experiências, o Rick Dublin fala nisso, de rituais de passagem até que teve com os filhos, na adolescência, primeiro com a cannabis e depois experimentou outras coisas com os miúdos, e como isso foi, de facto, foram momentos de muito especiais na família, dentro da família, e que tipo de relações é que permitiu, que tipo de relação é que se permitiu. Posso dar uma sugestão? Sugere. Nós vamos ser corridos daqui rapidamente. Estamos a chegar, já ultrapassámos. Mas há uma sessão planeada sob o título de Thank You Plant Medicine, Storytelling, que é uma sessão inteiramente dedicada a vocês, nós todos virmos para o palco, um de cada vez, e contar a sua história. A sua história de experiências significativas, mas por que não? Nós até focarmos e darmos assim um palco especial a experiências sobre como é que se vive isto em família. Seja no casal, seja com os pais, ou com a morte do pai ou da mãe, seja com o filho, seja com a doença de alguém comum. Portanto, esta sessão vai acontecer num outro palco, eu não sei qual é, mas vocês encontram... É no Dom ali. É no Dom? É uma sessão mais intimista, porque é mesmo para partilhas pessoais, e podem ser muito pessoais, e nós temos que seguir algumas regras que eu ditarei, mas podia ser um ótimo sítio para termos esta
esta partilha. Não é uma sessão de discussão, atenção, é uma sessão de ouvir, partilhar e ouvir, mais nada. Mas ouvir vai muito longe. Sim. E acolher. Quem não quiser partilhar pode estar só numa posição Claro de sim. acolher, Claro que sim. de acolher o que a outra pessoa tem para partilhar. Mas enquanto não somos corridos... Quanto tempo é que temos? Já está na nossa hora. Eu acho que já está. Podes cantar, Pedro, agora. Liz, how are Hello, we on time? Liz. How are we doing? We might have come to the end. We might have come to the end. Pronto. Ok, então cabe-me a mim, porque eu sou moderadora, tenho o microfone na mão, encerrar esta sessão, agradecer a vossa presença, a vossa contribuição, as vossas partilhas, agradecer aqui este painel incrível e agradecer ao Mateus, que andou aqui com o microfone pela sala. E dizer-vos também outra coisa que tinha. Eu sou péssima a dar recados, mas eu agora lembrei-me só no fim. Todo o material de talheres, pratos, etc., é tudo para colocar no lixo da compostagem. Está bem? É tudo para compostar. Pronto, está dado o recado. Acho que é tudo. É isso. Obrigada. Bem, obrigado. Obrigada. Ficou gravado, João? Está tudo gravado.